Bom dia a todos e a todas. Eu quero falar rapidinho, só dar as boas-vindas para todos vocês, que vocês se sintam em casa, que qualquer dificuldade que tenham, não hesite em procurar qualquer pessoa aqui do teatro, da administração. A gente está aqui para que tudo corra tranquilamente nesses 2 dias de encontro, né? E para a gente é um prazer muito grande sediar esse encontro regional, apesar da nossa rede ser uma rede municipal com convênio direto com o Ministério. Para a gente foi uma honra o Estado ter aceitado o nosso espaço para compartilhar esse evento. Então, o que eu queria dizer exatamente era apenas isso. Um bom trabalho para todo mundo. E eu devolvo para quem agora, Antonieta? Adriano. Então, agora o Adriano do Pombas vai estar falando aqui um pouquinho mais para vocês. Bom, na verdade, assim, eu vou fazer só um comentário aqui e alguns esclarecimentos também, né? Primeiro, assim, é sempre bom a gente retomar a memória das coisas, né? Como elas foram se dando, como elas foram acontecendo. E, gente, eu sou de um ponto de cultura, eu sou uma pessoa de um ponto de cultura igual a todos vocês, não sou funcionário público, integro o movimento porque a gente tinha, assim, da mesma forma como a gente se desmotiva, às vezes estava falando para a Palena agora, a gente fica com brilho no olhar, porque ele falou, pô, eu quero participar mais da rede. Rede é isso, né? Quando um começou a falar pro outro que está fazendo, e o cara falou assim, pô, eu vou lá e vou fazer também, posso participar? Um começa a se motivar pela fala do outro, a querer interagir, querer integrar uma coisa que sabe que vai fazer crescer, né? Tiveram falas aqui maravilhosas. Ele, quando falou do lance, a gente faz cultura... Como é que é? 1800 a.C., né? 205 depois de Cristo. Então, olha só, quando ele falou, a gente está num lugar que chama Para Todos. Cara, eu fiquei encantado. Então, com a mesma força, e aí, assim, o Osni falando do trabalho que foi para fazer a rede aqui, mas que já tem essa conversa desde 2005, né? Ontem eu vi que foram visitar cada ponto de cultura na seleção, para a escolha. Eu acho isso uma construção incrível, essa construção. O próprio Valério, que hoje deve falar que representa o MIN, que é ponto de cultura, né? Então eu vejo todos nós aqui como grandes aliados, mas eu acredito que hoje esse movimento, essa rede está muito frágil. Nós estamos precisando de espaços de diálogo, de espaços de encontro, e amanhã esse espaço do fórum é muito importante que todo mundo possa ficar, para que a gente consiga buscar aí caminhos, buscar horizontes, né, para essa prática, para esse movimento. E que a rede ela é aberta. A gente sempre teve muita dificuldade de dialogar com as redes municipais, porque lá em 2004, 2005 começa com a rede nacional. Então os convênios eles eram diretos com o MINC. A gente tinha, de certa forma, isso que eu falei, a gente se conhecia, a gente dialogava, a gente estava muito mais próximo. Quando passa a ter as redes regionalizadas, se fragmenta muito. Hoje são mais de 600 pontos de cultura no estado. A rede estadual ela faz as formações e a gente consegue fazer o diálogo junto com o estado de São Paulo para pensar até um espaço de conversa dentro das formações. Mas as redes municipais, embora Bauru já tenha ligado para a gente, a gente quer se aproximar, são as redes que a gente tem mais, vamos dizer assim, dificuldade de dialogar. Agora, todas as reuniões do movimento são abertas, né? Então, e vai para a lista .sp o dia que vai ter a reunião. E aí, quem puder participar, normalmente tem uma grande dificuldade em viabilizar isso até por questão de recursos. Né, que um dos papéis, talvez, dos pontões era a facilitação de articulação da rede de pontos de cultura. Né, nesse momento, nesses últimos 2 anos, houve, né, alguns desgastes, né, em relação aos editais e tal, até alguns pontões que não receberam e talvez o cancelamento dos editais, que ainda não é uma informação, né, oficial, mas que a gente está aguardando um posicionamento quanto a isso, que tem dificultado muito articulação entre nós, né? Gente, todo mundo que está no movimento
são pessoas assim como vocês que têm filho, família, pão de cultura, conta para pagar, dificuldades e fazem um trabalho voluntário. Mas a gente precisa amanhã, nesse fórum, talvez até pensar como essa região pode estar mais articulada ao movimento. Enfim, era isso que eu queria falar. E que teve uma das palavras que eu mais fiquei contente aí foi quando falou, a gente tem muito amor ao que a gente faz, porque senão ia ser difícil, né? Mas passo a palavra aqui para Antonieta. Bom, só vou complementar algumas coisas. O Adriano, ele fala em nome da Comissão Paulista dos Pontos de Cultura. A gente construiu essa formação junto com a comissão, e essa demanda veio da formação passada. Então, quando a gente estava no memorial, alguns de vocês estiveram lá, a rede municipal não, lá saíram algumas demandas, e essas demandas foram o conhecimento do Sistema Nacional de Cultura, prestação de contas e como a continuidade dos projetos, né, a sustentabilidade. Por isso, a economia criativa amanhã. E eu fico muito feliz pela construção que a gente tem feito com a comissão, porque isso é um avanço, mas trazer a rede municipal para cá, junto a esses encontros, também é outro avanço. Então, acho que a gente agora está criando uma rede de verdade, né? Então, eu quero agradecer ao Osni por ter aberto as portas aqui para a gente, a Isabela, que acompanhou, o Valério, do Ministério, que a gente tem sido muito parceiro nessas construções todas, e agradecer ao Adriano, né, em nome da comissão, e é isso. Espero que a gente tenha 2 dias aí muito bons pela frente. Valério, por favor, do Ministério. Obrigado, Antonieta. Eu vou começar aqui pedindo desculpas pelo horário que a gente chegou, né? Não dá mais para confiar em trânsito, até saímos num horário viável, mas São Paulo agora está inovando, como sempre, a cidade de São Paulo tem congestionamento até no Rodoanel. Os caras inventaram o Rodoanel para descongestionar o trânsito, e aí pegamos uma chuva também muito grande na estrada, mas há males que vem para bem, porque essa dinâmica que acabou sendo feita aqui, eu acho que até facilita o fórum amanhã. Nós ganharam 1 hora e pouco de fórum, um pré-fórum, digamos assim, com apresentações. Mas dito isso, eu queria salientar só algumas coisinhas antes de passar para o Fred, que é quem vai fazer a nossa apresentação agora de hoje de manhã. Primeiro, em cima da fala inicial aqui do Adriano, né? Realmente, a gente tinha, inicialmente, o programa Cultura Viva ele começou centralizado, direto, no Ministério da Cultura, né? Eu já vivi, nessa época eu estava coordenando um ponto de cultura, e eu já vivi momentos semelhantes, que às vezes a coisa cresce, né? E a gente fica com saudade de quando era pequenininho, né? Quando a gente tinha controle de tudo, quando a gente conseguia resolver tudo sozinho e tal. E as coisas, às vezes, realmente dá uma saudade, um olhar romântico, assim, parecendo que existia, né? Que era a nossa época de ouro, né? Mas o crescimento é bom, né? Em todos os sentidos, né? Crescer significa se desenvolver, significa amadurecer, significa descobrir novos caminhos e tal. E isso mais ou menos acontece com a rede de pontos de cultura, né? E traz 2 benefícios bem concretos. Primeiro, um benefício administrativo, né? Os primeiros anos de pontos de cultura foram, do ponto de vista administrativo, um pouco caóticos, né? Esse caótico não vem, né? Ao contrário do que alguns querem fazer passar, é porque o Ministério da Cultura sempre foi muito ruim, não consegue fazer as coisas. Não é isso. Não, o Ministério da Cultura tem servidores muito dedicados, competentes, comprometidos com a causa da cultura. Mas a gente vive, né, num estado que ainda, isso tem mudado bastante, mas ainda é um estado desenhado para poucos, né? Não é um estado
digamos assim, para atender todo mundo, né? É um Estado que, historicamente, durante 500 anos, ele foi desenhado para pouca gente, né? E aí, no momento que você começa, assim, a população, o grosso do povo, começa a se adonar do Estado, a gente vê que uma estrutura é pouca, né? Isso vai em todos os campos, inclusive no da cultura, né? Quando sempre falo na área da educação, por exemplo, mas antigamente as escolas públicas eram maravilhosas. Mas as escolas públicas eram para poucos, né? Pedro II, Caetano de Campos, as grandes escolas tradicionais era só para filho de rico mesmo, filho de pobre não entrava na escola. E aí, quando a gente começa a botar o povo para dentro da escola, começam a aparecer as carências estruturais do Estado. Então, isso aconteceu em relação aos pontos de cultura. A solução, já vinda de 2007, 2008, é justamente a questão da municipalização ou da estadualização das redes, né? Você se dá conta que você precisa contar com os entes federados, com os municípios, com os estados e tal, para auxiliar em dois sentidos. Primeiro, o sentido do conhecimento mesmo, certo? Se a gente traz uma rede aqui para Botucatu, é muito mais fácil fazer isso, visitar, nós fizemos isso agora em Guarulhos também, visitar cada candidato a ponto de cultura, né? Saber, olhar no olho do cara e tal, e ver, esse cara aqui a gente conhece, trabalha realmente, tem história, etc, etc, do que você fazer isso de Brasília, certo? O primeiro edital selecionou 230 e poucos, 250, mais ou menos, pontos de cultura do Brasil inteiro, né? É praticamente um milagre que tenha dado certo, porque é impossível saber de Brasília, certo? Não, foram vários e tal, foi um trabalho sério nesse sentido. Mas vocês imaginem, você selecionar de Brasília pontos de cultura no Acre, né? Selecionar de Brasília pontos de cultura no Amapá, né? No interior do Mato Grosso. É um trabalho que é insano. Você tem que jogar essa responsabilidade, você tem que compartilhar essa responsabilidade, essa boa responsabilidade, gostosa, porque é bom ir visitar pontos de cultura, é bom descobrir, é bom ajudar a desenvolver o que está acontecendo nas cidades, né? Você tem que compartilhar isso com municípios e com estados. Isso gera, obviamente, um novo problema, né? Que é justamente o problema, enquanto você tem 200 pontos de cultura funcionando, dá para chamar todo mundo para Brasília de vez em quando, dá para você fazer um encontro por ano, dá para fazer um monte de coisa, né? Quando você tem 2.000, 3.000, ou, como nós pretendemos ter, 15.000 em funcionamento até o ano de 2020, as coisas já ficam mais complexas.